Nesta sexta-feira, dia 12 de novembro, nosso entrevistado no programa Entrevista NF é Paulo César Martim, diretor de Seguridade, Aposentados e Políticas Sociais da FUP. Paulo César, bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio NF, no programa Entrevista NF. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM, do NF. Estamos aqui à disposição para responder as perguntas e tirar a dúvida de todos vocês. Paulo César, a FUP realiza debates e palestras em vários estados do país para esclarecer dúvidas sobre o benefício proporcional opcional. O que é o BPO? O BPO nada mais é que um benefício novo que foi implantado no Plano PETOS. A diferença desse benefício para os demais benefícios é que ele é calculado proporcionalmente ao tempo que o trabalhador, que o participante tem de vinculação ao Plano PETOS. Para aqueles trabalhadores que o tempo de vinculação ao Plano de Previdência atingiu o tempo mínimo necessário, que no caso do Plano PETOS é 55 anos de idade, mas considerando também o tempo de contribuição do INSS, que para o homem é 35 e para a mulher é 30, atingindo essas carências, aí o BPO deixa de ser um benefício proporcional e passa a ser um benefício integral, como se o participante adquirisse a aposentadoria integral do Plano PETOS. Quem optar pelo BPO tem que deixar automaticamente o plano antigo? Ele nunca vai deixar o plano antigo. Por quê? Porque ele deixa recurso, deixa todo o patrimônio que ele acumulou até 1º de dezembro de 2010, ele deixa no Plano PETOS. O que ele vai garantir no Plano PETOS é a renda. Portanto, para o resto da vida dele, mesmo que ele faça o BPO, uma parte da renda dele de aposentadoria vai ficar dependendo do Plano PETOS. O que acontece é que, ao fazer o BPO, ele para de pagar o Plano PETOS em 1º de dezembro de 2010. E se ele quiser, como ele deixou de pagar o Plano PETOS, ele pode ingressar no Plano PETOS 2 e lá no Plano PETOS 2 acumular uma outra renda de previdência complementar. Quando ele estiver aposentado, da mesma forma que vai acontecer no Plano PETOS, no Plano 2 ele vai ficar vinculado para o resto da vida, no Plano PETOS e também no Plano 2, recebendo uma renda do Plano PETOS, que é o BPO, e uma renda do Plano 2, que é o que ele vai acumular a partir de 1º de dezembro de 2010, nesse segundo plano. Isso quer dizer que quem participar do BPO, então, pode aderir a algum outro plano? Somente quem fizer o BPO até 30 de novembro de 2010 poderá ingressar no Plano PETOS 2, especificamente Plano PETOS 2. Agora, também é verdade que ele pode simplesmente fazer o BPO, parar de pagar o Plano PETOS a partir de 1º de dezembro de 2010 e não ir para o Plano 2 e fazer um plano fora. Essa opção nós não recomendamos. Primeiro, se ele fizer o BPO para simplesmente parar de pagar, ele vai ter uma cobertura de risco menor do que teria se não tivesse feito o BPO. E, portanto, na nossa visão, fazendo o BPO, é importante ingressar no Plano 2 para ter a cobertura de risco adicional, que somada à cobertura de risco que ele vai garantir no Plano PETOS, vai acabar dando uma cobertura de risco maior do que ele já tem hoje no Plano PETOS. Ao passo que a outra opção é parar de pagar o plano e fazer um plano fora, lembrar que fazendo o plano fora, ele não tem a contribuição da empresa junto com ele. E no Plano 2, ele tem, além da contribuição dele, a contribuição da empresa. E, portanto, a possibilidade de fazer uma poupança no Plano 2 é muito maior, o benefício futuro, do que fazendo um plano fora, onde só ele vai contribuir. Portanto, a orientação que a gente dá é, fazendo o BPO até 30 de novembro de 2010, se inscreva no Plano 2 também até essa data, para estar livre de qualquer carência que o benefício de risco do Plano PETOS 2 tem, que no caso lá é 1 ano, e passe a contribuir para o Plano PETOS 2. Essa é a melhor cenário para o trabalhador, caso ele faça a opção pelo BPO. Em linhas gerais, essa é a orientação. Em linhas gerais, se ele optar em fazer o BPO e garantir essa renda vitalícia do benefício proporcional opcional, é se inscrever também até 30 de novembro de 2010 no Plano PETOS 2.
eu gostaria que você lembrasse só para os ouvintes quais são as principais vantagens do BPO para quem repactuou. A principal vantagem do BPO, ou as principais vantagens, é que o BPO você garante uma renda vitalícia calculada lá em 1º de dezembro de 2010, de acordo com a sua média salarial em 1º de dezembro de 2010, utilizando os mesmos critérios que são utilizados para o cálculo do benefício integral do Plano PETS. E, a partir daí, essa renda é corrigida pelo IPCA, independente do pagamento do valor do INSS. O que quer dizer? Que se o INSS tiver melhoria no seu valor, você vai ter esse ganho do INSS sem alterar o valor do BPO, sem reduzir o valor do BPO. Ao passo que se você não faz o BPO, a sua suplementação futura, caso o INSS melhore e você esteja, por exemplo, barrado no teto, vai reduzir o valor da sua suplementação. Então, o BPO, de imediato, para quem está barrado no teto do Plano PETS 2, que é o grande contingente, a grande maioria que entrou no plano depois de abril de 82. E para aqueles que o tempo de previdência já está completo, seja no INSS, seja na PETS, esses aí fazendo o BPO, além de garantir uma renda vitalícia, que no caso daqueles que já fecharam todo o tempo é uma renda integral, ele garante uma renda adicional e todo o valor que o INSS melhorar, a partir do cálculo que está sendo feito agora, ele vai ter esse ganho sem redução e garantindo a renda adicional do 2. Então, basicamente, a vantagem do BPO, as vantagens do BPO residem na situação individual dos trabalhadores. Então, para aqueles que têm teto, para aqueles que já fecharam o tempo na Previdência Social, o BPO e o Plano 2 é uma renda vitalícia e uma renda adicional. Então, é muito mais vantajoso do que continuar no Plano PETS, pagando o Plano PETS, estando barrado no teto, ele não está acumulando nenhuma renda extra e sem também melhorar a sua renda no plano, porque está barrado no teto. Ok, Paulo César, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje, no programa Entrevista NF, Paulo César Martim, diretor de Seguridade, Aposentados e Políticas Sociais da FUP, falando sobre BPO. A gente volta já. Voltamos com a segunda parte da entrevista com Paulo César Martim, diretor de Seguridade, Aposentados e Políticas Sociais da FUP. Ele é o nosso entrevistado hoje, sexta-feira, dia 12 de novembro, no programa Entrevista NF, e o assunto abordado é o BPO, Benefício Proporcional Opcional. Paulo César, quais são as principais orientações que devem ser dadas aos trabalhadores pelos dirigentes sindicais sobre o BPO? Bom, a primeira orientação é dizer claramente para o trabalhador que a análise da opção em fazer o BPO ou não, é uma análise individual. Você pode até estabelecer algumas regras gerais, dizendo, informando em qual seriam as situações que seria a vantagem ou não fazer a opção pelo BPO, mas, mesmo assim, o correto é orientar o trabalhador no sentido de que a opção pelo BPO é uma opção individual e, portanto, o trabalhador tem que entrar no simulador que está lá na página da PETS e verificar no cálculo do BPO o valor do seu benefício e quanto que ele vai acumular no plano 2, entrando lá no simulador do plano 2. Essa é a primeira orientação. Cada caso é cada caso e a melhor forma do trabalhador decidir é realmente simular e fazer a sua avaliação de acordo com o cálculo do seu BPO e do benefício que ele vai acumular no plano 2 de acordo com o seu salário. A segunda orientação importante é que, caso ele opte pelo BPO, ele terá que fazer isso até 30 de novembro de 2010. Terceira orientação, caso ele opte pelo BPO, ele deve também, até 30 de outubro de 2010, ingressar no plano PETS 2. Porque se ele somente